Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Nivelamento em Matemática. Nesta aula nós vamos ver com cuidado o primeiro modelo de uma função real que aparece em diversas aplicações. Ele é importante não só pelas aplicações, mas também pela simplicidade, onde os conceitos que nós já vimos anteriormente aparecem de maneira muito natural. Então vamos lá. Então, esse é o modelo de função afim que nós vamos trabalhar aqui. Eu já comecei exibindo quem é a lei, né? A fórmula, digamos assim, que determina a função. E a f para nós aqui, eu vou aproveitar e usar letra minúscula a partir de agora, vai ser uma função que está definida em todo o conjunto dos reais. Esse é o maior domínio que nós podemos defini-la, e o que ela faz é pega cada número real x, associa o f de x, que é dado pela fórmula a de x mais b, onde o a e o b são constantes pré-estabelecidas anteriormente. Tá certo? Então, esse é o modelo de função que a gente chama de função afim. Muito bem. Só exemplificando, para quem gosta, vou pegar um exemplo aqui natural também, que é o 2x mais 1. E se você observar que, se nos restringirmos apenas aos números naturais, o que essa função calcula para a gente, olha só, f de 1 vai ser 2 vezes 1 mais 1, que é 3. O f de 2, que é 2 vezes 2 mais 1, que é 5. O f de 3, que é 2 vezes 2... 2 vezes 3 mais 1, que dá 7. E assim sucessivamente. Vamos fazer aqui só mais um para vocês observarem o que está acontecendo. Olha, perceba que essa função tem a propriedade de todos os seus elementos da imagem serem números ímpares, quando os do domínio são restritos aos números naturais. Além disso, se você observar, né, esse não é um caso único, né, ela tem uma outra propriedade que vale para qualquer uma delas, não para essa em particular. Observem. Ó, a diferença de um para outro é sempre 2. Então, o que eu estou querendo que vocês observem? Que, na verdade, quando você substitui números consecutivos na sua sequência, na sua função, o que você obtém é uma sequência que é uma progressão aritmética, tá certo? Então esse modelo é curioso porque já aparece uma propriedadezinha bacana que está relacionado com outros assuntos da matemática. Você vai ver que isso vai acontecer com mais áreas da matemática. A função afim realmente aparece em várias situações. Continuando, outro fato absolutamente relevante da função do primeiro grau é o formato do seu gráfico. Vou fazer aqui para vocês. Nesse caso dos ímpares, você pode ir marcando para ficar simples. Ó, marca aqui o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, nós temos... Bom, vou ter que melhorar a escala um pouco, né? Que aqui vai ficar o 3, o 5, o 7... e o 9. Nós vamos justificar essa propriedade que eu vou falar para vocês agora. Mas o mais importante é vocês observarem que o gráfico de uma função afim é uma reta. Isso diz muito sobre a função e muito sobre as propriedades que ela possui. Maravilha, vamos continuar então. Já que a gente observou o gráfico, eu vou aproveitar então essa situação para te mostrar quais são
todas as possibilidades para um gráfico de uma função afim. Vamos lá. Vamos colocar alguns eixos aqui para a gente representar com calma. Muito bem. Bom, então vamos lá. As posições relativas que a reta como gráfico da função pode estar no plano. Então, pode ser assim, no sentido crescente, né? À medida que você anda, você caminha para valores maiores de x, o que acontece é que os de y também crescem. Essa é a posição relativa do gráfico. E depois nós vamos ver em seguida como que essas características da posição da reta nos dizem, se refletem, melhor dizendo, nos coeficientes a e b. Muito bem. Continuando, pode ser assim. Desse jeito. E a última posição relativa é paralelo ao eixo x. Tá certo? Eu vou discriminar aqui, mas a gente vai ver com calma em seguida. Para o primeiro caso, nós temos o A. Opa, deixa eu fazer um pouquinho menor. Nós temos o A maior do que zero. E nós vamos já ver por quê. Nesse caso aqui também, o B também é maior do que zero. Aqui, o A é menor do que zero. E o B também... Mentira, o B é maior do que zero. Olha aí. Aqui, o A é igual a zero. E o B é maior do que zero. Nós já vamos identificar o B. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, para quem nunca viu, vai ficar curioso. E aí agora eu vou dar dois casos onde o B muda a sua posição relativa. Só um instante. Vou fazer assim. A gente apaga um pouquinho, essa perna ficou muito longa. Ok. Então vamos lá. Colocando aqui no gráfico, veja bem. Opa! Ficou como eu queria. Nesse caso específico que eu vou fazer agora... Olha aí, nesse caso específico, o B é igual a zero. E agora eu vou fazer mais um, só para deixar bem claro o que está acontecendo. Calma lá, vamos pegar aqui mais um eixo, só para finalizar. E aqui nós temos o B, opa! O B negativo. Vamos já entender por que isso está acontecendo, né? Já vou adiantar de antemão que o fenômeno aqui, com o coeficiente B, ele é justamente o ponto onde a reta toca o eixo Y. E nós já vamos entender o porquê disso logo ali na frente. Tudo bem? Vamos lá. Olha só. Vamos pegar aqui um eixo grande. Vamos estudar os pontos especiais. Opa, ficou esquisito esse eixo. Os pontos específicos. Continua esquisito, né? Vamos ver se eu consigo acertar aqui. Mais ou menos, vai. Tá aceitável. Então, vamos colocar dessa forma o gráfico e analisar o que está acontecendo. Vamos ver quais são os pontos que eu estou chamando de pontos especiais. Para essa situação, na verdade, para qualquer gráfico, esses pontos que eu vou chamar a atenção são relevantes. Olha esse ponto aqui, que é onde toca o eixo Y, e olha esse daqui, que é onde toca o eixo X. Esses pontos são, desculpa, absolutamente relevantes. Vejamos o que eles têm de especial. Esse daqui, para começar, é um ponto do gráfico, portanto, ele é da forma, vou até colocar aqui com a cor certa, esse ponto aqui é um ponto do gráfico. Se ele é um ponto do gráfico, ele é da forma x f de x. Por outro lado, ele é um ponto que está em cima do eixo y. Se ele está em cima do eixo y, significa dizer que mesmo sem eu saber quem ele é, eu sei que a coordenada x dele é 0. E a coordenada y
é a que eu não sei quem é, tá certo? Mas eu sei que a coordenada x desse ponto, obrigatoriamente, é o 0. Muito bem. Agora, vamos estudar o que está acontecendo. Se você justamente identificou que o x tem que ser 0, na verdade, o ponto da sua função vai ter outra característica. Qual característica? Na verdade, o ponto é 0, f de 0. Esse é o ponto. Você acabou de descobrir que esse cara aqui, por conta dessa informação e dessa informação, que você conclui que o par ordenado é o par 0, f de 0. Mas isso diz muito pra gente. Por quê? Porque nós sabemos quem é a função f, qual é a lei que gera a função f. Muito bom. Então, o que vai acontecer? A nossa função é f de x igual a ax mais b, e a gente sabe, ou gostaria de calcular, o f de 0. Nesse caso, vai ficar a vezes 0 mais b. Portanto, o ponto onde a reta... Deixa eu fazer melhor, só um instantinho. O ponto onde a reta do gráfico toca o eixo y é exatamente no coeficiente b. Tudo bem? Essa é a nossa conclusão. Tá aqui. Então, a gente entendeu bem quem é o coeficiente b, nesse caso, né? Mas agora você pode estar se perguntando quem é esse ponto aqui, ou quais são as características dele. Muito bom. Vamos observar. Primeiro, novamente, né? Ele é um ponto do gráfico da função, então ele é da forma x, f de x. E segundo, ele é um ponto especial porque ele está sobre o eixo x. Isso significa dizer, então, que a coordenada y dele vale 0. Você não sabe quem é o x, mas a coordenada y vale 0. Porque você pode fazer a analogia que a coordenada y representa sempre a altura em que o ponto se encontra. E que o eixo x é como se fosse o chão, né? Seria uma analogia elementar. Então, agora você vai, mais uma vez, unir essas duas informações para concluir o quê? Que o que você quer descobrir é aquele ponto cuja coordenada y, ou seja, a f de x, tem que ser igual a 0. Então, vamos ver o que a gente conclui disso. Qual que é a conclusão, então, com essas duas informações? Que a sua coordenada y, ou seja, o f de x, tem que ser igual a 0. Muito bem. Como é que eu faço para descobrir quem é o x, então? Bom, uma vez que eu sei qual é a lei, vai ficar fácil. Por quê? F de x é igual a... Opa, só um instante para ficar bonito. Vamos usar o que a gente já sabe, né? Ó, aqui está. Nós já sabemos que f de x é igual a x mais b. Portanto, vai ficar ax mais b igual a 0. E o que a gente tem que fazer é resolver essa equação. Subtraindo b dos dois lados, nós vamos ficar com menos b, ou ax igual a menos b. Nesse caso, todos nós estamos com vontade de dividir os dois lados pelo coeficiente a. Mas isso só será possível se o a for diferente de 0. Então, se o a for diferente de 0, então o x vai ser igual a menos b sobre a. E essa seria uma expressão para você obter o ponto x, onde o gráfico da sua função corta o eixo x, o eixo das abscissas. Tá certo? Esses são os dois pontos especiais. Mas você pode estar se perguntando como é que você poderia determinar a lei tendo informações sobre o gráfico. Essa, de fato, é um problema relevante, que a gente vai fazer aqui um exemplo para vocês terem em mente como é que funciona a dinâmica. Olha só como é bacana. Na verdade, eu vou fazer um pequeno gráfico aqui aleatório, assim. Eu vou dizer que eu conheço dois pontos desse gráfico, que é esse aqui. Que eu vou dizer que esse é o 2
que tem imagem meio. E eu também sei esse daqui, que é o ponto 1, que tem imagem 3. Então, essas são as duas informações. Vamos pensar um pouquinho em geometria, que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Nós vamos estudar a geometria da reta, junto com a função do primeiro grau. Vamos fazer uma relação entre as duas, justamente por conta do gráfico. Pois bem, vamos lá. O que eu sei aqui? Que esses dois pontos que estão sublinhados são pontos sobre a reta. A minha pergunta é, qual seria a função afim cuja o gráfico é exatamente essa reta em vermelho? Bom, quais são as informações que eu tenho desse gráfico? Opa, eu tenho dois pontos, que é justamente o que eu preciso para determinar a reta. E, portanto, é só o que eu preciso para determinar o gráfico. Mas o gráfico, se eu sei quem é o gráfico de uma função, eu sei quem é ela. Por quê? Porque os pontos que estão sobre o gráfico são todos os pontos da forma x, f de x. Então, eu sou capaz de deduzir quem é a lei. Vamos lá. Então, o que eu posso extrair dessa informação? Por um lado, esse é o ponto de coordenada x2 e y meio, mas como ele está sobre o gráfico de uma função do primeiro grau, o que eu posso dizer é que o f de 2, que esse é o par ordenado 2f de 2. Por quê? Porque esse é um ponto do gráfico. E se o x é 2, o y só pode ser f de 2. Mas, por outro lado, eu também sei que esse ponto tem coordenadas 2,5. Se ele tem coordenadas 2,5, qual que é a nossa conclusão? Já que a coordenada x é a mesma, a coordenada y também deve ser a mesma, portanto, f de 2 tem que ser igual a meio. Então, essa foi a primeira informação que eu tirei do gráfico. Analogamente, a gente pode fazer a mesma coisa para esse ponto, que tem coordenadas 1 e 3. Como pontos do gráfico, ele tem coordenadas 1f de 1. Muito bem. Fazendo a mesma analogia, o que a gente encontra? Que o f de 1, que é a coordenada y, tem que ser igual a 3. Muito bem, temos essas duas informações. Ótimo, essa analogia que eu fiz vale para qualquer gráfico, não só para esse. O que mais que eu sei? Bom, pessoal, eu sei quem é a lei. Está aqui. Então, o f de 2 e o f de 1 podem ser obtidos, ou pelo menos ter uma expressão para eles, utilizando a lei. Vamos fazer isso, então. Vamos pegar a primeira informação. Quem é o f de 2? O f de 2 vai ser a vezes 2 mais b. Quem é o f de 1? O f de 1 é a vezes 1 mais b. Portanto, eu tenho um sisteminha formado por 2a mais b igual a f de 2 e, portanto, igual a meio. E a mais b igual a f de 1, portanto, igual a 3. O que nós podemos fazer para resolver esse pequeno sistema? A gente pode utilizar o método de eliminação de variáveis. E aí, se você quiser, você pode multiplicar por menos 1, qualquer uma das equações. E aí você vai ter 2a menos a, porque você está multiplicando por menos, fica a. O b cancela com b. E aí você tem meio menos 3. Vamos obter o a, então. Quem vai ser... vamos fazer aqui que é melhor, né? Deixa eu pegar aqui, muito bem. Vamos lá. Tirando o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1, 2 dividido por 2 é 1. Vezes 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 3 dá... vezes menos 3 dá menos 6. Isso daqui fica menos 5 sobre 2. Achamos o a. Quem vai ser o b? Bom, vamos usar essa equação. A gente sabe que a mais b é igual a 3, portanto, b é igual a 3 menos a, o que significa que o b é igual a 3 menos 5 sobre 2. Só fazer uma substituição. Portanto,
E, finalmente, nós vamos ter 2, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 dividido por 2, 1. Vezes 5, dá mais 5. Por que ficou mais? Porque você tem um menos multiplicando o outro e você tem 11 sobre 2. Portanto, meninos, nós acabamos de obter quem são os coeficientes da função. Tá certo? A nossa função é, na verdade, f de x igual a menos 5 sobre 2a mais 11 sobre 2. Tudo bem? Finalizamos com essa experiência de como determinar os coeficientes conhecendo 2 pontos do gráfico. Então, muito obrigado, pessoal, e nos encontraremos na próxima aula.